E aí, pessoas, se você é daqueles que gosta de um bom suspense, daquele tipo que faz o coração acelerar e te deixando desconfiado de todo mundo e ainda termina com a cabeça explodindo, então você tá no lugar certo, porque no vídeo de hoje eu separei alguns filmes de suspense que vão te prender a sua atenção do começo ao fim. Nada de enrolação, só dica boa, daquelas que você vai querer indicar pro seu amigo depois. Então já aproveita para deixar o like, porque isso me ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para você. E se você ainda não for inscrito, eu já te convido a se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma dica de filme, série. Então agora já feito isso, bora para as indicações, porque tem muito filme bom vindo aí. E fica comigo até o final. E pra começar, você já imaginou ficar preso na Antártida, completamente isolado e ainda por cima com um assassino à solta? Pois é, esse é o clima de terror na Antártida, um suspense de 2009, estrelado pela Kate Beckinsale, que interpreta aqui a Carrie, uma agente dos Estados Unidos, responsável por manter a ordem numa base de pesquisa americana, lá no fim do mundo, literalmente. E a história começa com aquele clima pesado de últimos dias antes do inverno polar. E pra quem não sabe, tem um período no ano em que a Antártida entra numa escuridão total que dura meses e ninguém consegue entrar ou sair do continente. E adivinha só, falta poucos dias para isso acontecer e quando um corpo é encontrado no meio do nada. E a partir daqui, a Carrie precisa investigar esse assassinato, mas tudo fica cada vez mais tenso e o que poderia ser um caso isolado vai revelando camadas e tem algo aqui muito maior por trás desse crime. E o pior, ela sabe que se não resolver tudo logo, vai ficar trancada naquele lugar com um assassino durante o inverno inteiro, sem comunicação, sem reforço e sem saída. E o filme entrega uma vibe meio gelada mesmo, não só pelo cenário, que é brutal, mas também pela atmosfera de suspense. Você sente o isolamento, a tensão no ar e o medo de que a qualquer momento pode ser o próximo. É aquele tipo de filme que mistura investigação com sobrevivência. Não é um terror tradicional com monstro fantasma, mas sim aquele suspense psicológico e claustrofóbico que vai mexendo com a sua cabeça. E olha, um ponto legal desse filme é o ambiente, porque ele é praticamente um personagem à parte. A Antártida é hostil, gelada, traiçoeira. Tem cenas aqui que você sente o frio só de olhar e isso ajuda a aumentar muita tensão, porque além de fugir de um assassino, os personagens têm que lidar com a própria natureza, que é implacável. Então, se você gosta daquele tipo de filme que mistura crime, mistério e um ambiente extremo que parece que vai te engolir a qualquer momento, terror na Antártida pode ser uma boa pedida, porque ele não é um blockbuster cheio de ação, mas é um suspense que segura bem a atenção e entrega uma história que vai desenrolando aos poucos, sem pressa, e ele tá disponível lá na Max, beleza? Então veja aí, Terror na Antártida. E agora eu trago Lucy, lançado em 2019. Ele é um suspense psicológico que não tem susto nem perseguição, mas a tensão é tão forte que você termina um filme com a cabeça fritando. A história gira em torno do Lucy, um jovem estudante negro, adotado ainda criança por um casal branco-americano, depois de ter vivido num país africano devastado pela guerra. E a questão é, ele se tornou um aluno perfeito, carismático, inteligente, articulado, atleta, daqueles que os pais adoram mostrar para os amigos. Só que tudo muda quando uma professora encontra um trabalho escolar escrito por ele que leva algumas suspeitas bem pesadas, e a partir daqui o filme mergulha num jogo psicológico absurdo. Você começa a se perguntar quem é o Lucy de verdade. E será que ele é essa imagem perfeita ou tem alguma coisa escondida por trás? E o mais doido é que o filme não te dá resposta fácil, muito pelo contrário, ele brinca o tempo todo com a sua percepção, com o seu julgamento. Uma hora você tá do lado do personagem, na outra você já não sabe mais, e é aqui que mora a genialidade do filme. O roteiro é afiado, cheio de diálogos intensos, daqueles que te fazem prender respiração, e o elenco manda muito bem. O Kevin Harrison Jr., que faz o Lucy, dá um show de atuação. Sério, o cara consegue passar mil coisas só no olhar. E também tem Octavia Spencer, que tá impecável como professora, que levanta a suspeita. É um filme que exige atenção, tem muita entrelinha, muita coisa não dita, que fica só nas expressões, no silêncio, nas pequenas ações, mas que se você curte esse tipo de história, que faz a cabeça trabalhar, pessoal, vale a pena demais. Resumindo, Lucy é um filme provocativo, inteligente e extremamente atual. Se você gosta de histórias que te tiram da zona de conforto e fazem você pensar por dias, coloca esse aqui na sua lista. Mas esse filme não tá nem no streaming, mas você acha ele por aí facilmente pela internet, então veja aí, Lucy.
Continuando a nossa lista de filmes de suspense, sabe aquele tipo de filme que você assiste uma vez e nunca mais esquece? Então, Leon, o Profissional, é exatamente isso. Esse filme é de 1994, dirigido pelo Luke Brunson, e é uma mistura perfeita de ação, drama e emoção. E olha, é aquele tipo de história que começa intensa e vai crescendo num nível que você nem percebe, e quando vê, já está completamente envolvido na história. E a trama acompanha o Leon, que é um assassino de aluguel, mas ele não é um matador comum. O cara vive de forma super discreta, quase invisível, em Nova York, parece até meio antissocial, com uma rotina toda regrada, sem amigos, sem família, vivendo ali no cantinho dele. Só que tudo muda quando ele cruza o caminho da Matilda, uma garotinha de 12 anos, feita pela Natalie Portman, que aliás fez a sua estreia nesse filme, e que estreia porque ela manda muito bem. E a Matilda tem uma vida super difícil, e quando acontece uma tragédia com a família dela, ela acaba indo parar na porta do Leon. E por mais improvável que pareça, nasce uma relação entre os dois. E é uma relação muito bonita, é como uma ligação emocional entre duas pessoas completamente solitárias, cada um na sua maneira, carregando uma carga enorme nas costas, e eles acabam se conectando por causa disso. E a química entre os dois é um dos pontos fortes do filme. Você acredita naquela relação e você entende que eles precisam um do outro, e isso é o que dá tanta força pra história. É uma relação meio de pai e filho muito interessante. Agora, se você curte ação bem feita, pode ficar tranquilo porque o filme entrega cenas tensas, tiroteio bem coreografado e aquele clima de perseguição que te deixa colado na tela. Mas o diferencial aqui é o coração, porque Leon não é só um filme de ação, é um filme que mistura sentimentos sobre dor, sobre recomeço, e tem camadas que vai pegando aos poucos. Então, resumindo, Leon, o Profissional, é um clássico por um motivo, é um filme completo, tem ação, emoção, boas atuações e ainda te deixa pensando depois que os créditos sobem. É aquele tipo de história que te pega desprevenido e vai direto no coração. E é esse o filme para você ver hoje mesmo e depois voltar aqui nos comentários para me contar o que você achou, beleza? Ele tá no Telecine, então veja lá, Leon, o Profissional. E para finalizar o vídeo de hoje, sabe aquele tipo de filme que você fica tentando adivinhar o final o tempo inteiro e mesmo assim acaba sendo surpreendido? Então, esse é um Crime de Mestre de 2007 e é um suspense inteligente, daqueles com cara de jogo de xadrez entre dois personagens brilhantes, onde cada palavra, cada detalhe pode virar uma peça-chave. E olha, o roteiro é bem amarrado e que você assiste com aquela sensação de que tem alguma coisa fora do lugar, mas não consegue descobrir o que é até ser tarde demais. A história gira em torno de um crime que, à primeira vista, parece simples. O marido tenta matar a esposa, só que esse marido não é qualquer um. Ele é o Ted Crawford, feito aqui pelo Anthony Hopkins. E pessoal, o que esse homem faz com o olhar, poucos conseguem. Ele já chega na história com aquele jeito calmo, frio, calculista, e você já percebe que tem algo errado aqui. E do outro lado, entra o jovem promotor Willie, feito pelo Ryan Gosling, um cara ambicioso, confiante, todo estiloso, com uma carreira em ascensão, e ele pega o caso achando que vai ser moleza. Afinal, tem confissão, tem evidência, tudo parece fácil demais. Mas é aqui que tá o charme do filme, nada é o que parece, porque o Ted, mesmo confessando o crime, começa a desmontar o caso de uma forma absurda. O Will, que entrou nessa achando que iria resolver rapidinho, se vê preso no quebra-cabeça, cheio de armadilha. É um verdadeiro duelo mental e o roteiro é todo construído em cima disso. Não tem perseguição de carro, não tem explosão, o que prende a atenção é o diálogo. É aquele tipo de filme que você fica vidrado em uma simples conversa entre dois personagens, porque você sabe que cada frase aqui pode virar o jogo. Então, resumindo, um Crime de Mestre é para quem gosta de suspense inteligente, com ritmo mais contido, mas com tensão lá no alto. É aquele tipo de história que faz você prestar atenção nos detalhes e duvidar de todo mundo e ficar com um sorrisinho no rosto quando finalmente entende o plano por trás de tudo. Só que esse filme também não tá em nenhum streaming, infelizmente, mas você acha ele por aí na internet, como a gente já conversou. Então veja aí hoje mesmo um Crime de Mestre. É isso, pessoas, esse foi o nosso vídeo de hoje, filmes de suspense. Eu espero que você tenha gostado e eu vou deixar um card aqui, ó, com mais filmes de suspense para você, beleza? Muito obrigado, se você viu o vídeo até aqui, eu agradeço demais. Deixa bastante like aí, bastante comentário para esse vídeo ser recomendado para mais pessoas. E logo menos eu tô de volta trazendo mais um videozão para você. Até mais e fui.